Tá, pastor Bruno, agora eu tô com uma galera lá na minha célula, que essa galera, eles não querem nada com a hora do Brasil. Ninguém quer liderar naquela célula. Ninguém quer. Eu dou a célula e tô lá toda semana dando para eles o melhor e o pessoal não quer nada. Jesus, ele precisou de gerar a sua equipe de líderes primeiro em oração. Jesus gerou em oração. Você vai pedir ao Pai. Jesus mesmo ensinou. Ele disse para os seus discípulos, olha, o desafio que eu passei com vocês, vocês também vão passar. Ele mostra, assim, muitas pessoas que ele diz, parecem como ovelhas que não têm pastor. E ele diz, muito grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Aí ele diz, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Lembra disso? Rogai ao Senhor. Então gere essa galera que está ali, ó, no meio da cela, gere eles em oração falando, Deus, levanta aqui no meio dessa célula líderes. Ou envia líderes para que cheguem aqui. Mas você tem que orar. Você tem que pedir a Deus para enviar. E você pode pedir em cima daquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou, rogue ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores. Então você vai falar, eu vou orar. Tá? Segunda coisa, ó, seja um bom garimpeiro. No garimpo, o pessoal garimpa, né? E ele tem lá um monte de pedra e no meio do garimpo daquelas pedras, o que às vezes o garimpeiro encontra? Ele encontra ouro. Escuta, garimpe, procure, porque aí no meio dessa galera que tá com você na célula tem ouro. Não tem só ouro não, tá? Tem diamante. Deixa eu contar uma história para você. Olha a história que eu vou te contar. Deixa eu te contar aqui sobre o diamante, tá? Alguns anos atrás, eu comecei a célula na minha casa. Foi a célula protótipo. Eu queria trabalhar com células na igreja, então eu aprendi tudo sobre célula, eu enchi o meu coração com todos os princípios do trabalho de célula e falei, eu vou começar uma célula na minha casa. Então comecei. A minha célula multiplicou 3 vezes, eu multipliquei para três líderes que eu formei, e depois que eu já tinha multiplicado 3 vezes, 3 líderes, chegou, a minha célula vivia cheia, né? A igreja era pequena, mas ela vivia cheia, o pessoal gostava muito de ir ali na minha célula e ela foi um celeiro de muitos líderes. Hoje, muitos pastores que eu tenho na igreja foram formados na minha célula. Eu vou te contar a história de um deles. Chegou na minha célula um irmão chamado Aderbal. E ele era muito, muito tímido, gente. Muito tímido. Eu falava a mim assim, ó, caía no meu radar, eu falava, você pode orar pela abertura da célula? Aí a pessoa que caiu no radar orava. O Aderbal, um dia eu falei, você pode orar aqui na hora da célula? E ele ficou vermelho, com a cara vermelha. Eu falei, não, eu tenho vergonha e tal. Na outra reunião, eu falei, você pode orar pelo momento da oferta? E ele, não, eu tenho vergonha. Mas ele era um cara que tinha caído no meu radar. Até que eu orando por ele, falei, Senhor, o Senhor tem um chamado na vida dele, o Senhor tem um chamado na vida dele. Eu pedi, Deus, me dá uma estratégia. Porque eu sabia que Deus tinha um chamado na vida do Aderbal. Então, a célula começou a crescer, a ficar muito grande. E eu falei assim, Aderbal, olha, você não quer dar o estudo, você não quer orar, mas você pode pelo menos abrir a porta da sua casa para que uma célula aconteça na sua casa? Aí ele fala, olha, abrir a porta da minha casa eu até posso, mas ser líder não, pastor. Eu não vou ser líder. Eu falei, não, abre lá a sua casa, a gente faz a célula lá, eu vou mandar uma outra pessoa para lá e você vai continuar sendo aí esse amigo que traz pessoas. Ele sempre foi bom em trazer visitante, em trazer amigos dele que trabalhavam com ele para a célula. Ele sempre foi bom nisso, né? Não, tudo bem. Aí
eu multipliquei a célula na casa dele e ele ficou sendo um anfitrião. E eu lembro que depois de umas 4 semanas mais ou menos, eu falei para ele assim, olha, eu liguei no dia de manhã, eu não vou poder ir na célula hoje, eu tenho um compromisso. Puxa vida, eu queria tanto que você desse a célula que eu não vou aí. E ele falou para mim, não, pastor, de jeito nenhum, vou cancelar a célula, não vou dar a célula não. Falei, olha, você que sabe, a responsabilidade dessas pessoas aí, você que está ganhando essas pessoas, você que convidou, esse pessoal vai ficar sem célula. Ele, vou pensar aqui. Daqui a pouquinho ele foi e me ligou. Aí ele falou assim, tá bom, pastor, eu vou dar, mas é só hoje, tá? Aí ele deu a célula. Na outra semana eu arrumei uma outra estratégia lá, ele deu a célula. Para resumir a história, ele assumiu a célula como líder. Em 12 meses, ele multiplicou a célula dele 12 vezes. Em um ano ele multiplicou a célula 12 vezes. E hoje ele é pastor de uma das nossas extensões aqui. Hoje ele é pastor de uma de nossas extensões aqui. Mas o que foi que eu fiz? Gerei em oração. Eu precisei de aplicar estratégia para dar oportunidade para ele entender o que Deus estava chamando ele para fazer. E hoje ele está aqui, é pastor de uma de nossas extensões. Então, se você tem alguém aí que você fala, puxa vida, aliás, sente que não tem ninguém na sua célula para ser levantado, né? Você precisa falar, cara, eu vou gerar isso em oração, vou mudar essa história, entendeu? Porque você vai encontrar ouro, garimpe aí, porque você vai encontrar ouro. Vai encontrar um diamante, o Adebal foi um diamante que nós encontramos aqui, hoje ele é um pastor de uma de nossas extensões. Outra coisa que você deve fazer constantemente para você poder formar bons líderes é treinamento, treinamento, treinamento e treinamento. Você tem que treinar. Como que você quer formar líderes se você não treina? Você precisa treinar esse pessoal. Treinar tanto na igreja quanto treinar naquelas reuniões intencionais que eu falei com você. Tem que treinar o pessoal.